Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui acompanhado com o Marco e vamos falar sobre porque é que vocês não conseguem comprar uma casa, porque é que vocês não conseguem ter 7 filhos, porque é tudo isso, não é, Marco? Exatamente. Nós basicamente vamos explorar aqui um conceito muito importante, nós já falámos muito, mas que não é tipicamente abordado nos fóruns políticos e neste tipo de canais, e então que é o facto de nós termos perdido o poder sobre o real valor do nosso dinheiro. Então vamos usar um site muito interessante para isso, que se chama o What the Fuck Happened em 1971. Vocês também podem consultar este site, é literalmente assim que se chama, What the Fuck Happened em 1971.com. Portanto, visitem e nós vamos mostrar aqui algum dos gráficos a que vocês podem ter acesso quando visitam este site, mas em resumo muito breve, em 1971 foi quando Nixon concretizou efetivamente que o dólar nunca mais seria lastreado em ouro, então foi eliminado o vínculo entre o valor real do metal como o ouro e o dólar. Então, a partir daí, o dinheiro do planeta, porque o dólar é a moeda de base do planeta Terra, por causa de Bretton Woods e etc. Vocês podem ir pesquisar essa história, mas a partir de 1971, como esse lastro desapareceu, o dinheiro agora é baseado em confiança política. E nós sabemos que ninguém é de melhor confiança do que os políticos. Portanto, vamos ver as consequências que isso teve no planeta Terra. Uma delas é este Exatamente. magnífico gráfico aqui para começar, não é, Luís? Sim, exatamente. Vocês podem ver aqui, basicamente, o que ele está a explicar aqui ou a tentar demonstrar é a produtividade e a compensação que vocês têm por essa produtividade. E vocês podem ver que tem aqui desde 1948, é quando temos aqui os dados, e vai subindo, 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 e aqui, alguns em 72, começa a haver aqui uma diferença, não é? Começa a deixar de estar ali na mesma linha, e a compensação mantém-se aqui, eu diria, quase flat, não é? Ou seja, quase aqui, quase não mexe muito, e vemos que a produtividade aumentou imenso. Ou seja, vemos que a produtividade aumentou, mas que a compensação não. Porquê? Exatamente. Então, quando nós desvinculamos o real valor da nossa base monetária, aquilo que nós estamos a fazer a longo prazo é desincentivar a uma atualização real de salários. Então, isso acoplado de uma inflação absurda, eh, tende a gerar a longo prazo sempre uma desvinculação entre o seu custo de vida e aquilo que tu ganhas ao longo do tempo. E nenhum melhor exemplo é aquilo que aconteceu, por exemplo, nos últimos 4 anos. Nós, nos últimos 4 anos, tivemos cerca de 20% de todos os euros que existem imprimidos, não é bem imprimidos, eu estou a usar aqui uma analogia, imprimidos nos últimos 4 anos, 20% de todos os euros que existem foram imprimidos nos últimos 4 anos, e nem sequer foi em 4 anos, foi para aí em 2 desses últimos 4 anos. No entanto, vocês não viram o vosso salário aumentado em 20%. Isso nunca acontece dessa mesma maneira. Então, isto de forma progressiva ao longo do tempo acaba por diluir aquilo que eram os salários que tipicamente acompanhavam bastante bem a produtividade nacional, e hoje em dia isso já não acontece, porque não existe uma forma das empresas conseguirem acompanhar também elas, sofrendo com a inflação a partir dos produtos que consomem, etc., porque os produtos e serviços também consumidos pelas empresas acarretam um aumento de custos, e depois ainda por cima aumentar salários também de acordo com essa inflação real, que é uma inflação real, para acompanhar a produtividade gerada pela maior parte da população. Por isso, nós cada vez fazemos mais e cada vez recebemos menos por isso. Fantástico. Vamos aqui a mais um gráfico. Portanto, este aqui vou ter de fazer aqui um bocadinho de zoom in, né? Isso. E Este então, é o meu favorito. Este é o meu favorito. Pá. Vou começar a mandar isto para a esquerda toda que me disser que um dos seus principais focos é a desigualdade. ok. E porquê? Porque o que nós conseguimos ver aí é de uma forma muito clara, que na linha azul nós temos a quantidade de dinheiro que tipicamente as pessoas que representam os 90% mais pobres, vamos dizer assim, é um bocadinho A maioria esquisito das dizer pessoas, desta não é? maneira, mas a maioria das pessoas, Exato. 90% das pessoas que estão no percentil, até o percentil 90 de income, não é? De salário, estão na linha azul, não é? E depois em baixo tem o crescimento desse mesmo salário nas pessoas que estão no 1% dos mais ricos. Vocês podem ver que sempre houve uma estabilidade muito grande, ali a partir de 1940, até por causa muito do pós-guerra e muitas oportunidades de trabalho, etc. As pessoas que estavam no percentil 90 cresceu bastante e eles até se desvincularam a nível de
de crescimento económico dos seus salários dos top 1%. Os top 1% mantinham-se bastante estáveis. E a partir de 1971, reparem no que começa a acontecer. Estagnou aquilo que era o crescimento dos salários reais por parte das pessoas que representam a maioria da população, 90%, e a maior parte das pessoas mais ricas, os 1%, começaram a aumentar absurdamente a sua riqueza e o crescimento anual da sua riqueza. E isto tudo é porquê? Exatamente. Porque os mais ricos têm assets, têm ativos que não perdem valor com base na diluição do estoque monetário. Enquanto que a maior parte das pessoas, 90% das pessoas aqui neste caso representadas, a grande parte das pessoas que vive de salário em salário e consegue poupar pouco para comprar um carro ou para comprar uma casa, etc., não têm muitos ativos, têm poucos ativos. Tipicamente a maior parte dos ativos que têm é a casa deles e nem é considerado um ativo porque tem que habitar nela, não é? Então não Exatamente. está a gerar renda. E como tal, como a maior parte das poupanças dessas pessoas é feita em dinheiro, esse dinheiro perde valor. Sempre que as pessoas Hum, estão a poupar dinheiro, estão a perder valor. Ao contrário dos ricos que têm ativos, e a inflação, na verdade, ajuda-os a aumentar o preço dos seus ativos e aumentar o seu valor, e é uma forma de perpetuar a sua riqueza ao longo do tempo e aumentá-la. Portanto, ninguém mais do que o sistema Fiat aumentou a desigualdade entre a nossa população. Ou seja, ninguém mais do que o Estado fez isso, e a esquerda procura como solução aumentar o Estado, porque pelos vistos tem resultado muito bem. exatamente. Vamos aqui passar mais um gráfico. Portanto, Perfeito. aqui é basicamente a mostrar, ou seja, quantas pessoas é que trabalhavam, não é, num casal, não é? Portanto, nós podemos verificar aqui que algures em 19, nos anos 60, não é? Apenas 2% das mulheres, apenas as mulheres a trabalhar era 2%, e aqui apenas os homens a trabalhar era 38%, não é? E 47% trabalhavam ambos, não é? Depois nós podemos ver o que aconteceu. Basicamente, aumentou exponencialmente. Isto tem dado até 2010, Isso. portanto, Só imaginem até o pirou, dia de entretanto, hoje, né? não é? Continua a aumentar, entretanto, a quantidade de casais que ambos trabalham, não é? E aqui eu acho que é interessante este dado, Marco, para termos aqui esta percepção de, ok, é necessário estarem as duas pessoas a trabalhar, porque provavelmente se só uma ganhasse dinheiro suficiente para sustentar os dois, ou neste caso a família, para além de as crianças também, não é? Obviamente, se só um é suficiente, para que é que vamos trabalhar os dois, não é? Um bocado por aí. Exatamente, exatamente. E as pessoas podiam efetivamente priorizar a família, não é? Onde um dos cônjuges pode ficar em casa a priorizar a família, tu tens efetivamente uma sociedade que é mais funcional. Hoje em dia, aquilo que aconteceu a partir de 1971 e do sistema fiduciário é que eles te roubaram energia. Hoje em dia é preciso tu despenderes de mais energia tua, não é? De mais anos de vida teus para conseguires as mesmas circunstâncias à época, não é? Vamos falar aqui de. É óbvio que não havia telemóveis na altura, não havia internet, etc. Uhum. Mas tu, para teres as mesmas circunstâncias médias à época, despendes de muito mais energia que na altura não precisavas de despender. Onde no Eu acho que passado aqui tu o único poderias. número. Desculpa estar a interromper, continua. Não, 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 Só força, para manda, finalizar, manda. ok. Não, é porque o único dado que eu acho que aqui que é interessante de ver que aumentou, que não sei se é interessante ou não, já podes me dar a tua resposta, ou porque é que vemos este número aqui aumentar, é que a wife only working, ou seja, apenas a mulher a trabalhar, aumentou de 2 para 7%. Porquê é que achas que isto acontece aqui? Não sei, isso é uma boa pergunta, por acaso não sei a resposta, não sei, tens alguma teoria? Sim, Porque é que existem famílias onde apenas a mulher trabalha? sim, eu acho que provavelmente é porque se olharmos em termos da comparação, ou seja, se olharmos para aquilo que é a família, isto é dados dos Estados Unidos, não é? Certo. Hum, mas se olharmos para a família dos anos 60 nos Estados Unidos, era um casal onde, ou seja, a maior parte, não é? Talvez aqui, estes dados aqui não é a maior parte, mas era muito normal, muito comum mesmo, ser apenas o marido a trabalhar, não é? E a mulher ficava em casa e tomava conta da casa e das crianças, certo? Portanto, este era o cenário muito comum, não é? Certo. Hum, e, portanto, era normal as mulheres não trabalharem, portanto, num trabalho normal, ou, portanto, era trabalharem em casa, que é o trabalho mais importante, diga-se, na minha opinião, o trabalho mais importante do mundo, que é ser mãe e tomar conta de uma casa e tudo mais. Acho que é um trabalho mesmo muito, muito, muito importante. Hum, e eu aqui, a minha teoria é que isto aumenta de 2 para 7%,
que, pronto, é um bom aumento, não é? Se olharmos em termos, mas se olharmos para aqui para ambos, é um aumento muito superior, não é? Mas pronto, mas o meu ponto é que provavelmente é devido a questões que talvez isto aqui são. Eu não sei se eles estão a contabilizar aqui em serem um casal mesmo, ou seja, Uhum. será que Eu acho que sim, porque senão não tem de ser diziam wife, casal? não é? Exato, faz Acho que sim. sentido. Pois, eu nesse caso aí, eu diria que é então pela questão das mulheres começarem a estudar mais, a tirarem mais qualificações, uma coisa que não era tão comum, Provavelmente, sim. e algumas dessas mulheres, Eu acho que também por diluir o papel do homem na sociedade, não é? Hoje em dia já não existe aquela sim, responsabilidade, que o homem sente sobre ser o prestador de bens materiais à casa, e como uhum, tal existe uma cambada de homens que provavelmente se abstêm disso, opá, nunca se sabe. sim, 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 sim. Não, também é um fator, sem dúvida. Hum, é um número interessante. Vamos passar então aqui ao próximo quadro. Olha, aqui Aqui, está um quadro espetacular, pá. Aqui é este é quase muito bom. histórico até, de análise histórica, onde tu vês que existia. Pronto, isto fala sobre a percentagem de riqueza dos top 0,1% e dos percentil 90, de 90% das pessoas. Abaixo, né? Do mais pobre até ao 90%. Então vocês podem ver que, por exemplo, ali na década de 30 e 40 existia uma interseccionalidade entre eles, ou seja, eram bastante parecidos esta quantidade de riqueza, e foi a era dos populistas, como eles estão ali a dizer, não é? A era dos populistas, porque encontrava-se ali, quando se cruzou essa riqueza, começou-se a gerar uma problemática, porque nós temos 0,1% da população com a mesma quantidade de dinheiro de 90% da população, bem, o que é que está aqui a passar? E vocês podem ver que a partir dessa década as coisas começaram a mudar. Então, a partir daí, foi-se normalizando o facto da maior parte das pessoas ter mais riqueza acumulada e das pessoas que representam 0,1% ter menos riqueza. Isto tudo em comparação. A partir de 1971, ou mais ou menos daquela década ali, não é? Porque é Uhum, difícil dizer que magicamente a partir de 71 tudo mudou, não é? Do dia para a noite. Isto foram tendências históricas que nós podemos verificar. Vocês podem ver que essa tendência inverteu. Então uhum, o cone começou a fechar novamente e nós hoje já estamos outra vez na emergência dos populismos atuais, onde efetivamente estas linhas se encontram, onde nós temos cada exatamente. vez mais conversas sobre desigualdade, porque os 0,1% têm o mesmo ou mais do que 90% do resto da população. Isto Exato. tudo por causa do sistema fiduciário, que não estipula uma relação concreta entre a tua produtividade como indivíduo e aquilo que são os teus meios de benefício salarial advindos dessa produtividade. Não, simplesmente perpetua a riqueza já existente e dilui a nova riqueza que tu estás a criar, ou seja, a tua capacidade até de conseguir subir nas diferentes classes económicas está muito prejudicada desde que o sistema fiduciário foi implementado em full force. E claro que nós estamos aqui a usar o ponto de 71 como referência, mas não nos esqueçamos que a Reserva Federal nasceu em 1910, e então já a partir daí existia tendências nesse sentido. Só que foi em 71 efetivamente que se tornou oficial e como tal isso mudou muitas nações e a forma como elas trabalham em relação ao dólar, um, a completa desvinculação do dinheiro e do dólar como base monetária mundial, um, ao ouro. E como tal, isso fez uma diferença absurda. E este é um gráfico espetacular também para explicar isso. Pá. Eu gostei muito deste. Sim, sem dúvida. Vamos passar aqui ao próximo. Olha Portanto, essa aí, aqui, é? este gráfico para mim é capaz de ser um dos melhores, porque mostra aqui aquilo que eu estou sempre a dizer, que inflação, não é? Não é os preços a subir, não é? Os preços a subir são uma consequência, não é? E este aqui pode mostrar claramente, não é? Que tu de facto tinhas aqui, por exemplo, aqui nas guerras, não é? Tens sempre aqui um pico de inflação, não é? Que se nós olharmos para este pico não tem nada a ver, mas de facto tens aqui alguns picos, não é? Portanto, a Guerra Civil, a Primeira Guerra, portanto, a Segunda Guerra Mundial, tu tens aqui alguns picos, não é? Mas vamos reparar aqui, a partir de 71 até, e estes dados eram até 2012, mas malta, vocês podem
calcular o que aconteceu de 2012 até, É isso. até, Isso até explodiu ainda mais, não imagina. tinha espaço, por isso é que eles não meteram. É isso, exatamente. Engraçado que este gráfico relaciona bastante bem com o estoque monetário. É exatamente igual. Ou seja, isso comprova o que tu estás a dizer. Inflação não tem nada a ver com guerras. Até eu achei interessante as porem as guerras, porque isto basicamente descomprova qualquer tipo de evidência que estão sempre a dizer, isto é tudo por causa da guerra da Ucrânia ou por causa da guerra de Israel, que os preços estão mais altos. Malta, por amor de Deus, a Segunda Guerra Mundial não teve o efeito inflacionário que os últimos 2 anos tiveram. É. Estamos a enganar, mas E lá certinho está, mesmo. Marco, até vamos ser justos, como vemos aqui, existe de facto, sempre que há uma guerra, um pico, ou seja, O que um faz sentido, picozinho, não sim, é? sim. Que faz sentido, ou seja, Claro, obviamente, a não é? oferta à Imagina, a procura, não é? Ucrânia, é uma coisa normal, não é? Num determinado momento há uma procura muito elevada de determinada coisa, como por exemplo, olha, um bom exemplo é no início da pandemia, quando com a questão das máscaras, ou a questão do Isso. álcool gel, ou a questão houve um preço completamente estapafúrdio, 10 vezes o Isso, preço, coisas mesmo, uma coisa inacreditável. Pronto, porquê? Porque houve demasiada procura para a oferta, isso. Mas mas quando é não. assim, tu sabes que é temporário, porque repara que os picos aumentam e baixam outra vez. Exatamente, Desde exatamente. 1971, encontra-me uma altura em que tenha baixado de forma mais permanente. Não existe. Não Não existe, existe. Não não existe. existe. E repara que eles também colocaram ali a data de 1913, que era a data de fundação da Reserva Federal Americana. Porquê? Exatamente. Porque a partir desse momento eles já começaram a ter este tipo de políticas. Só que como apenas oficializaram em 1971, aí sim já começaram a fazer de forma mais desavergonhada, porque já podiam fazê-lo de forma completamente confiável relativamente às próprias dívidas que acarretaram com, com todo este período entre 1913 e 1971. Sim. Vamos passar aqui ao próximo. Este também é muito bom. Este também é muito bom. Que mostra aqui portanto, o preço, não é? Das casas e também o preço das rendas, não é? Isso. E podemos... porque é que vocês não conseguem comprar uma casa? Está aqui, não é? Está aqui. É, é- é engraçado, todos os gráficos são exatamente iguais, ou seja, nós vemos claramente, não é, o que aconteceu, não é? Portanto, Um efeito hockey stick autêntico, não é? é igual, é sempre, sempre, sempre igual. É, não, mas isto é por causa dos vistos gold. É por isso que vocês não conseguem Os comprar vistos casas, malta. Não tem os nada a ver vistos. com o aumento do estoque monetário que dilui completamente o valor real do vosso dinheiro e como tal vocês precisam de mais dinheiro para comprar ativos concretos, como casas. Eu tenho aqui, eu fui aqui buscar, enquanto estávamos aqui a falar, fui buscar aqui uma imagem que já deve aparecer aqui, que eu acho que vais gostar muito. Eu publiquei na minha história. Manda. Mas vamos passar aqui para o próximo. Este também é interessante, não é? É exatamente. Isso basicamente é a mesma coisa, não é? Só que numa perspectiva diferente. Isso traz outra vez àquilo que nós falámos no início, que é que hoje é necessária mais energia da nossa parte para termos as mesmas condições à época que teríamos no passado. Então, É, isso eu acho que é a coisa mais triste, não é? Nós temos cada vez as economias mais desenvolvidas, cada vez mais tecnologias, no entanto, precisamos cada vez de perder mais tempo, e o nosso tempo é limitado, não é? Precisamos de despender de mais energia e de mais tempo e de despender de mais anos de vida para obter as mesmas condições à época que teríamos em 1960, por exemplo. Enquanto que, por exemplo, aí no gráfico tu vês que tu precisarias de cerca de 2,6 anos em média de savings, né, de poupanças para comprar uma casa, hoje em dia precisas de 7 e provavelmente agora precisa ainda de mais, porque desde 2020 só piorou a situação. Então sim, isso sim. é muito triste. Isto são dados americanos, imagina no nosso caso europeu que ainda está pior, porque o mercado Sim. lá imobiliário é muito mais competitivo. Sim, 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 sim. Não, nem sequer há dúvida, nem comparação, porque eles não têm nem, sei lá, nem metade. Estou a ser muito, tanto da burocracia, dos impostos, de toda a Exatamente. regulação, em comparação com a Europa, com Portugal em particular também. E Hum, impostos associados com o mercado imobiliário também. é uma loucura, é uma loucura. Portanto, aqui é também. Este é qual? Home Value É, aí, Change. aí é Sim, o preço das casas e os salários. Ok? E aí exatamente. tens os salários reais e o preço das casas. Tu podes ver que no passado elas provavelmente acompanhavam-se, aí não temos dados anteriores a 65, mas Sim, isto está muito parecido com a cena da produtividade e o aumento de salários normais, em que tu sim, vês um sim. aumento de ativos e um não aumento É semelhante. simultâneo de salários, porquê? Porque eles não acompanham aquilo que é o aumento de ativos. Então tu perdes valor enquanto pessoa produtiva na sociedade, no entanto os ativos continuam a ganhar valor e tu não tens capacidade de os comprar da mesma maneira.
É semelhante ao outro também. Isto é basicamente os ativos. Vemos que estão sempre a subir e por isso é que a pessoa comum, não é, que não tem ativos, ou que a maior parte dos seus ativos está em pronto, dinheiro, não é, que é o dinheiro que ganha, o dinheiro que gasta, o pouco dinheiro que tem, a poupança que conseguiu fazer, perde o valor, não é? Exatamente. Isto aqui mostra a relação do ouro. Vocês podem ver que a Isso, partir de 71, apesar do ouro se manter estável naquilo que eram as reservas de ouro oficiais dos Estados Unidos, o seu preço disparou, o que é inexplicável, não é? Então, se as reservas são as mesmas, se nós temos mais ou menos o mesmo ouro, algum foi encontrado, mas se algum fosse encontrado, tu até esperarias uma baixa de preço, não é? Assumindo que não existiu uma muito maior procura por ouro. E e repara isto no que é, aconteceu no preço do ouro, disparou. isto é interessante porque tem dados só até 2008 e o preço agora está Esquece. muito, eu acho que está a 2500 Astronomicamente maior, é. ou uma coisa. Deixa-me ver aqui rapidamente. Gold price today. Deixa-me ver Deixa-me aqui. ter per ounce. Per ounce, yeah. In US dollars. Está quase a 3.000, 2.700. É, 3 vezes mais do que 2.748. sei. Yeah, O gráfico nem comportava isso, yeah, imagina. é isso. É. E é normal, porquê? Porque o ouro é uma forma de valor estável. Tipicamente até se diz que, e nós já tivemos essa conversa no episódio anterior que fizemos sobre investimentos, que o ouro é uma forma de tu garantires a continuidade da tua riqueza e não necessariamente o investimento. No entanto, ele é tão bom a garantir a continuidade da tua riqueza e a forma como nós estamos a gerir a nossa economia como moeda fiduciária é tão horrível que neste momento ele é quase equivalente a tu investir no SP500 a nível de retenção do valor monetário que tu tens. Só que como ele sobe tanto de preço, tu achas que estás a ganhar valor, mas não. O que está a acontecer é que os euros, os dólares e a base monetária que o Estado te obriga a usar é que está a perder valor de uma Está a forma perder valor. completamente ridícula. É a mesma coisa do que as coisas não ficam mais caras, o dinheiro é que vale menos, não é? Ou seja, Exatamente, é igual. exatamente, é isso mesmo. Ok, aqui. Esta é muito boa, pá. Esta é muito boa, que é a quantidade de vezes que aparece a expressão adjusted for inflation, não é? Ou Exato. seja, ajustado para a inflação, não é? Que é quando nós fazemos as contas, ajustado para a inflação. E nós podemos ver aqui que desde 1800 até, bom, ali em 1940, pronto, há ali aquele período, não é? Pois há, Eh, porquê? Porque foi exatamente a mesma estratégia que eles utilizaram para financiar a guerra, foi criarem estoque monetário. Não, Exato, ouçam, isto vai muito mais longe de por vocês perderem a capacidade monetária. As segundas guerras mundiais não teriam nem a dimensão, nem a duração que tiveram, não fosse o sistema fiduciário económico que nós tivéssemos, porque era é verdade. impossível continuar a financiá-las. E até ao dia de hoje continua a acontecer. Também é verdade seja dita. Essa questão Exatamente. continua a acontecer até ao dia de hoje. Era completamente Portanto, as impossível. consequências sociais, culturais e históricas de nós hoje em dia termos uma moeda fiduciária são astronómicas. Porque se vivêssemos num mundo onde a moeda estava ainda ajustada não, perdão, ligada, digamos assim, ao ouro, ou até, vamos dizer, a qualquer outro tipo de bem precioso, digamos assim, algo tangível, algo real, prata, ouro, outras coisas que podiam, algo real, não Ah, é? Não agora, olha, a gente diz que isto tem valor e tem valor. Um, o que ia ter de acontecer era que o governo, não é, ia deixar de ter a opção de inflacionar-te a moeda e financiar as coisas através da inflação. Ou seja, deixava exatamente. de ter esta opção e passava a ser apenas através dos impostos. Exatamente. Então, se passava a ser apenas através dos impostos, eles iam dizer assim: olha, malta, a gente precisa de pagar a guerra. Portanto, os impostos vão deixar de 150% e vão passar a ser 80%. E a malta dizia: ok, eu nem quero ir para a guerra e agora vocês estão a dizer que vão-me taxar 80%. Nem pensar. Não é? Exatamente. Acabavam as guerras muito mais rapidamente, não era? Exatamente. Vamos passar aqui para o próximo. Perfeito. Excelente explicação, pá. Temos aqui currency crashes. Pronto, este aqui acho que é óbvio, não é? Exatamente. Obviamente, pronto, ou seja, todas as moedas fiat caminham para o colapso. Umas mais rápido, outras mais lento, mas é o normal, não é? Exatamente. E Deixa não de é ter valor. coincidência, não é coincidência que o aumento de volume de quebras monetárias de certas moedas tenha aumentado
Entretanto, não é? Entretanto que o Claro. sistema fiduciário foi implementado de forma global a partir da Reserva Federal e do dólar. É normal. Pois, temos aqui este aqui, não é? Queres falar tu sobre este? Epá, isto é uma consequência, é bom também trazer consequências sociais deste tipo de fatores económicos, não é? Porque o que Sim. acontece é que efetivamente não só vocês têm mais dificuldades em conseguir de forma natural adquirirem uma vida normal, com uma casa e com os bens materiais que seriam normais adquirir para uma vida média, vocês também abdicam daquilo que mais importa, não é? Que é da vossa família. Então, por exemplo, o número de crianças por mulher baixou drasticamente desde então. Porquê? Hum, Porque é muito mais difícil tu despenderes a energia necessária para viveres tu, imagina, com mais filhos. Então, não é por acaso que a nossa crise de natalidade pelo mundo fora, isto só não aconteceu em países em desenvolvimento que estavam numa trajetória diferente, mas em todos os países desenvolvidos desde 71 isso aconteceu. A maior parte das mulheres hoje em dia, e as famílias em geral, estão a decidir ter menos e menos filhos. E não é uma decisão consciente, não é porque eles querem mais qualidade de vida por terem menos filhos, bem pelo contrário, até porque está provado que as pessoas que têm filhos vivem mais e são mais felizes. É porque não conseguem financiar os filhos a mais. E é esse o principal problema. ok. Eu não sei se concorda 100% com isso. Eu não acho que seja a totalidade da situação. Não acho que seja. Não, claro que não. eh, Nunca é a totalidade da situação, né? Nós estamos a falar Não, eu estou a dizer em isto geral. porque em Portugal, por exemplo, é um bom exemplo. Nós claramente hoje, embora este sistema Fiat, temos muito melhores condições do que, sei lá, os nossos bisavós, ou pelo menos estou a falar no meu caso em concreto. Não é? Olho para a vida que a minha bisavó teve e a questão financeira que ela estava em comparação comigo, quer dizer, eh, é uma comparação brutal, não é? E eu acho que a maior parte das pessoas também, mesmo tendo uma situação difícil financeiramente, vai concordar que pode estar difícil, mas não era difícil como no tempo dos nossos bisavós, não é? Ahm, e portanto, ahm, e tinham mais filhos na altura, não é? Portanto, Lá está, é multifatorial, até porque estamos a falar de uma altura em que começou a surgir de forma muito mais evidente controlo estativo, não é? A utilização de métodos contraceptivos e etc. Então isso também fez com que tu planeasses melhores as tuas famílias. sim, Agora, isso, é evidente para mim que quando tu tens dificuldade em Portugal para, em média, sair de casa dos teus pais, a não ser que tenhas 30 e tal anos, sim, que isso vai influenciar a quantidade de filhos que tu tens na tua família. não, Isso sem não é dúvida. uma decisão. Se tu conseguisses com 20 e tal anos sair da casa dos teus pais, eu garanto-te que isso iria de alguma forma também representar uma entrada na vida familiar em tu teres filhos mais cedo. E Aumenta a probabilidade, claro, e claramente, as mulheres claro. não podem ter filhos até aos 60. Os homens podem, mas as mulheres não. Sim, Então é sim, sim, óbvio que sim. se tu sais de um modelo económico diferente no qual tu apenas abandonas a casa dos teus pais em média aos 30 ou 35 anos, isso vai se repercutir na quantidade de filhos que essa sociedade também tem. Agora, claro que Sim, é multifatorial, nós estamos a sim, sim. usar um pequeno exemplo, mas não estamos a dizer qual é a percentagem que o sistema Fiat tem de responsabilidade neste exemplo. Mas certamente eu acho que Tem tem muita certamente, responsabilidade. tem Porquê? Porque certamente, sem para dúvida. mim é impensável, e deixa-me só contrariar o que tu disseste um bocadinho, para mim é impensável que eu reconheço que a qualidade de vida atual é substancialmente melhor do que a qualidade de vida dos nossos avós. No entanto, à época, em média, eu conseguia sair da casa dos meus pais, há 60 anos atrás, com 17 ou 18 anos. Iria para uma casa que se calhar fui eu a construir rapidamente, porque fui para a Suíça há 2 anos, voltei e já tenho dinheiro para uma casa. Hoje em dia, eu vou para a Suíça e fico lá, porque nem que eu volte eu consigo comprar uma casa em Portugal, percebes? Ou seja, de forma concreta, economicamente, nós estamos com mais dificuldades em chegar à Não, mas eu média não. de uma vida normal hoje, eu acho. Mas pronto, eu toquei nos pontos económicos, mas eu também, se calhar não me fiz explicar bem no sentido que, não, ou seja, eu acho que não é só um problema económico, é um problema cultural, um problema de valores que, pronto, mas eu não sei Claro que é um se problema de valores. neste tipo, Sim, sim, sim. não, Não, mas tens razão, tens razão. É pronto, multifatorial, tens razão. E é exato, um sistema de valores também, até porque sim, o Estado Social é alimentado por esta artimanha do sistema fiduciário também. Seria muito, muito difícil fazê-lo sem o sistema fiduciário, até porque os nossos próprios impostos e todo esse novo estoque monetário muitas vezes é utilizado para financiar sistemas de pirâmide como a segurança social e continuar a dar continuidade a grandes programas sociais, afastaram as pessoas da família, afastaram as pessoas da sua comunidade também. Portanto, eu não queria reduzir isto tudo a um sistema económico, porque
tens razão, não é? Mas eu acho que tem um peso muito significativo, sim. Eu acho que tem Sim. um peso. Não, não, Não sei apontar a percentagem de culpabilidade, mas eu concordo a tem uma 100% percentagem que, muito grande. obviamente tem uma percentagem grande, não, sem dúvida absolutamente nenhuma. Vamos passar aqui para. Era esta aqui que eu queria, desculpa, estava mesmo com vontade. Portanto, eu partilhei isto da minha história, porque foi uma notícia que eu encontrei que eu achei deliciosa. BCE passou a ter pressa de descer os juros, dizem analistas. Inflação demasiado baixa passou a ser um risco. Isto não é, epá, isto é bom demais, não é? Ou seja, analistas veem inversão de marcha nas afirmações dos responsáveis do BCE, descida de juros que se previa ser lenta e gradual, deverá acelerar, porque a inflação demasiado baixa passou a ser um risco. Ou seja, o que esta gente acha que é um risco é, imagina o que era, Marco, pá, tu vais, sei lá, ao supermercado e tu ias comprar as tuas coisas e chegas lá e dizes assim, epá, já viste que estranho? A última vez que eu ia comprar arroz, pá, estava, sei lá, 1,5 € e agora está a 75 cêntimos. Que estranho, pá. Isto é um E é bocado horrível, é chato. horrível, é horrível, é Isto é uma chatíssimo. cena mesmo, tipo, eu acho que isto é um risco enorme que nós estamos a correr. O que é que se É passa? isso, Não é? exatamente. Imagina o que é tu vais comprar, sei lá, uma casa, não é? E diz assim, fogo, esta casa costumava ser 200 mil euros, agora está a 100 mil, não é? Baixou 100 mil euros. O que é que se está a passar? Isto é bué fatela, vou ter de gastar menos dinheiro. Ou seja, Chatice, tipo, chatice. é uma coisa. Ou E ele, seja, não, não, e pior, eles acham que esse efeito de menos inflação, foi assim que eles o descreveram, vai promover menos consumo. Imagina! ou seja, vai haver menos consumo, não é? É uma Sabes coisa porquê? Porque terrível. eles estão a disfarçar os juros altos, eles em vez de dizerem os juros altos estão que nós artificialmente aumentamos, estão a ferir a Sim, economia, eu estou a dizer a inflação baixa é que está a ferir a economia. Claro que a inflação está baixa. A inflação está baixa porque eles artificialmente fecharam a torneira de impressão do estoque monetário que estava aberta estes últimos anos, que aumentou no estoque monetário, no aumento do estoque monetário de cerca de 20%. Eles fecharam a torneira e isso sim fez a inflação baixar. Agora, é óbvio que a inflação também aumenta de forma momentânea por outros fatores, nomeadamente o claro, consumo. Se eu claro. consumo mais e se a produção permanece, a inflação aumenta no sentido, pelo menos temporário, a não ser que o mercado se ajuste, o que tipicamente acontece, como aconteceu naqueles picos que vimos das guerras, e eles queriam quebrar também esse consumo. Porquê? Porque eles não só queriam fechar a torneira da impressão de mais euros e mais estoque monetário para a economia, como também queriam interromper o consumo para de alguma forma abrandar a economia e abrandar a inflação com isso. Agora, diz-me que economia tipicamente saudável é que procura diminuir o consumo. Diz-me. Ou seja, o que é que eles É querem isso. fazer agora? Eles querem baixar os juros outra vez para promover o investimento e aumentar o consumo novamente, porque querem uma inflação ajustada. Não, eles não querem inflação ajustada nenhuma. Eles estão basicamente a admitir que o seu regime artificial de aumentos de juros não funciona. Não funciona. Não funciona porquê? Porque foi uma espécie de remédio para a doença que eles criaram. E agora nós É. estamos a pagar os efeitos secundários. E dizer, é assim, nós podemos argumentar, pronto, é a escola de Keynes, não é? Que é que a inflação, não é? A dívida é que é dinheiro, basicamente, não é? Pronto, agora é assim, eu acho que podemos concordar que viver, digamos assim, sobre uma inflação de, sei lá, 1%, 2% anual, hum, nós, enquanto sociedade, digamos assim, conseguimos viver com isso. Ou seja, é possível, sem dúvida, as pessoas viverem com isso. Agora, a Sem pergunta dúvida. é: será que não era melhor existir, em vez de existir uma inflação de 1 ou 2%, existir uma deflação de 1 ou 2%? Repara que era isso que acontecia e é isso que tipicamente o mercado oferece, não é? Porque tu tens formas mais eficientes de oferecer os mesmos serviços e produtos às pessoas, quanto mais não seja até por concorrência, que se tiveres mais oferta e a procura permanecer, os preços vão diminuir, não há hipótese.
E deixa-me terminar, Marco, com isto, que é o normal de um sistema capitalista, onde o dinheiro é também, portanto, ajustado ao Livre, mercado, livre, ou seja, o livre. mercado livre, exatamente. Uhum. Porque o juro é Eh, uma forma de fixação de preço ao dinheiro atual. Exatamente. Ou seja, o preço de algo vai ser. Como é que se define o preço? Não é? Vai ser o mercado entre a procura e a oferta. E se tu deixares o dinheiro ir ser exatamente feito da mesma forma, hum, obviamente que vai ser muito, muito melhor, não é? Porque um sistema capitalista, não é? Ele vai-te conseguir criar eh, produtos, ou seja, naturalmente um sistema capitalista vai-te fazer criar produtos e serviços e fazer com que esses produtos e serviços, ao longo do tempo, aumentem a qualidade e baixem o preço. Isto é o normal, ou seja, no mercado livre isto vai ter de acontecer. Porquê? Porque são empresas diferentes a competir entre si para vender o melhor produto ao melhor preço, com a Isso. melhor E qualidade. consumidores a Não é? maximizar o que têm em troca, não é? Porque ninguém troca dinheiro por uma coisa que não quer. Exatamente. E os ordenados aumentarem. Ou seja, a tendência é os ordenados aumentarem e os preços baixarem. Porquê? Porque tu, enquanto estás a consumir, tu queres sempre o preço, não digo o preço mais baixo, mas digo o melhor preço de qualidade, não é? E quando estás a trabalhar, queres sempre receber o ordenado máximo possível, certo? O que acontece? Se tu estás num sistema livre e deixares o capitalismo funcionar, isto vai acontecer. Porque as empresas são forçadas a fazerem isso. Ou seja, não há outra maneira, não é? Mas pronto, com este sistema Fiat não acontece isso. Não, é? Não acontece isso Não. porque o preço mais importante, que é o preço do dinheiro, está centralizado pelos governos. Exatamente. Eles fazem isso para se financiarem de forma indireta, sem vocês sentirem, sem vocês se aperceberem que estão a ser cobrados de impostos. No ano 2020 e 2021, vocês foram cobrados mais 20% de impostos do que nos anos anteriores e nem se aperceberam. Nem sequer se conseguiram perceber. Porquê? Porque os preços aumentam e eles dizem, por causa da guerra da Ucrânia, por causa do Covid, não é? Portanto, são essas justificações. E depois vocês dizem, porra, o Covid já acabou. A guerra da Ucrânia se calhar vai acabar e os preços não baixam outra vez. Não estou a perceber. E não Como vão assim o baixar. café era a 50 cêntimos e nunca mais vai ser a 50 cêntimos? Nunca mais vai Não ser a vai. 50 cêntimos porque o euro nunca mais vai ter o valor que tinha nessa altura. É tão simples quanto isso. Malta, espero que tenham gostado do vídeo. Luís, obrigado por fazeres este vídeo também comigo e ajudar-nos aqui a explicar à malta este que é um dos maiores crimes da humanidade que aconteceu no século passado e que continua a ser aquilo que mais prejudica a qualidade de vida de qualquer pessoa média, não é? E malta, fiquem connosco, espero que tenham gostado. Não se esqueçam do nosso evento que vai acontecer dia 9 de novembro. Eu conto convosco lá, se nos quiserem conhecer e se quiserem assistir ao melhor evento político do ano. Vai ser espetacular, portanto vão ao nosso Instagram, está lá o link na bio para se inscreverem. E pronto, contem connosco, deem sugestões para próximas temáticas se quiserem ver aqui nós debatermos e discutir sobre elas. Deixem nos comentários o vosso feedback, digam o que é que acham. Se vocês adorarem o sistema Fiat e forem fanboys do Keynes, também podem deixar aí em baixo nos comentários. Estou a olhar para ti, Milton. E pronto, depois outros vídeos virão. Espero que tenham gostado. Até à próxima e lembrem-se, a ignorância é arma deles, sapiência é nossa. Um abraço.